Atos capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 9. Nós estamos, irmãos, estudando Atos dos Apóstolos nas quintas aqui na igreja, de modo expositivo e sequencial, compreendendo assim o significado pretendido pelo autor bíblico, explicado então para nós e aplicado para a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. Então, veja o que diz aí a palavra do Senhor, Atos 17, a partir do versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós lemos a Tua palavra, Deus. Te pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor e traga, Deus, a Tua palavra, conforto ao nosso coração, doutrina para o nosso coração, instrução, direção, para que possamos compreender, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua revelação, e assim que desta forma possamos viver aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos isso, fala conosco mediante a pregação do Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, semana passada nós meditamos acerca das estratégias utilizadas pelo apóstolo Paulo para plantar uma igreja. Isso nós vimos no versículo 1 do capítulo 17, quando nós lemos: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele não anda sozinho no trabalho de plantação. Diz o texto: chegaram a Tessalônica. Lucas não está mais entre eles, tanto é que Lucas utiliza aqui a segunda pessoa do plural, eles chegaram, diferentemente do capítulo anterior, que fala: nós chegamos em Filipos. Agora Lucas está registrando, dizendo: eles chegaram em Tessalônica. Quem chegou em Tessalônica? Paulo, Silas, provavelmente também Timóteo, mas o ponto é, Paulo não estava sozinho. Então ele planta uma igreja ali em Tessalônica, junto com outros irmãos, em uma equipe missionária. E nós aprendemos essa estratégia. Aprendemos também a segunda estratégia, que o apóstolo Paulo, ele procura cidades, polos, onde tem o maior número de gente. Tanto é que ele vai para a cidade de Tessalônica justamente com esse propósito, de pregar o evangelho para o maior número de pessoas. Ele passa por 2 cidades menores, conforme diz o versículo 1, mas ele chega em Tessalônica por ser uma cidade maior, por ser uma cidade que tem mais gente, e mais gente então pode ouvir o evangelho, e a partir de Tessalônica, outras igrejas em cidades vizinhas podem ser plantadas, como aconteceu, por exemplo, com a igreja em Colossos, porque de acordo com os estudiosos, até mesmo a palavra de Deus, Epáfras, que ouviu o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo em Éfeso, ele sai de Éfeso e prega o evangelho entre os colossenses, na cidade de Colossos,
plantando assim uma igreja naquela região. É basicamente essa estratégia. Paulo vai com equipe em lugares maiores, com o maior número de pessoas, pregando o evangelho nesses lugares, para que dali o evangelho possa se espalhar então para outros lugares. E o terceiro ponto, a terceira estratégia é que o apóstolo Paulo utiliza, pontos de contato. Ele foi para uma sinagoga. Uma sinagoga era o lugar onde a lei era explicada, onde eles abriam o Antigo Testamento, explicavam o Antigo Testamento. Não tem lugar melhor, então, para pregar o evangelho diante de um povo que, pelo menos, abre a Bíblia e lê a Bíblia, de um modo equivocado. Mas Paulo vai lá para explicar a Bíblia. Então, ele estabelece um ponto de contato. Nós, como igreja, então, precisamos ter tais estratégias. Precisamos andar em equipe, um trabalho desta plantação, como também de outras, que podem surgir ao longo da nossa história. Precisamos ir para os lugares onde tem o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho, e dali, então, lugares menores possam ouvir o Evangelho, e que possamos estabelecer pontos de contato com pessoas ao nosso redor, para pregar o Evangelho, e também no trabalho de plantação de igreja em equipe. A partir daí, diz a palavra, que Lucas apresenta o tempo que eles ficaram ali em Tessalônica e o que eles fizeram ali em Tessalônica. Versículo 2: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Você não vê aqui o apóstolo Paulo fazendo uma outra coisa senão pregar a palavra de Deus. Você não vê uma outra estratégia do apóstolo Paulo no que concerne ao conteúdo do evangelho, a não ser a pregação da palavra de Deus. Você não vê o apóstolo Paulo, juntamente com a equipe, indo fazer uma outra coisa. Vamos montar uma banda. Vamos montar uma equipe de teatro. Vamos montar uma equipe de artes cênicas. Um coro. Não que essas coisas não sejam boas, agradáveis, mas o que a gente vê aqui na palavra de Deus, Lucas registrando, é que Paulo, juntamente com Silas e sua equipe, eles foram pregar a palavra de Deus. Eles foram pregar a palavra de Deus. Então, muitos estudiosos afirmam isso, irmãos. Missiólogos, plantadores de igreja, pregadores da palavra, que o modelo utilizado por Deus em Atos, no avanço do reino, não é outro senão a pregação da palavra. Diz o texto que eles expuseram a palavra, demonstrando que Cristo morreu, mas ressurgiu dentre os mortos. Então eu gostaria, portanto, de tratar acerca desse assunto: a pregação da palavra de Deus. A pregação bíblica. O que significa a pregação bíblica? Qual a natureza dessa pregação? Quais são as características e os seus fundamentos? Que é marca da igreja de Cristo, que é marca dos discípulos de Cristo, que é marca de todo trabalho genuíno de plantação de igreja. Primeira verdade, o apóstolo Paulo então apresenta a base da pregação. Veja o versículo 2, vamos ler juntos. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Acerca das Escrituras. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que Lucas, portanto, está mostrando que o apóstolo Paulo pregou as Escrituras, acerca das Escrituras.
ele testemunhou sobre a Bíblia, as Escrituras. A base da pregação apostólica é a Bíblia, é a Escritura, a Bíblia Sagrada. Sua mensagem, portanto, brotava da Bíblia. Sua mensagem era norteada pela Bíblia. Sua verdade, aquilo que ele estava demonstrando, aquilo que ele estava falando, era dirigido unicamente pela Bíblia, pela Escritura Sagrada. É claro que quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia do povo nesse tempo era o Antigo Testamento, porque o Novo estava sendo ainda escrito, o Espírito Santo estava ainda ali soprando nos autores do Novo Testamento. Ainda assim, Paulo não utiliza da sua própria revelação como apóstolo, mas ele se utiliza das Escrituras do Antigo Testamento para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, para pregar a palavra de Deus. A expressão, irmãos, acerca das Escrituras, aqui no versículo de número 3, não é isso? Ou melhor, versículo 2, finalzinho do versículo 2, diz a palavra: por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. A expressão acerca das Escrituras traduz uma preposição grega, melhor traduzida por a partir das Escrituras. A partir das Escrituras. Isso significa que a fonte, a base ou fundamento da argumentação do apóstolo era o quê? A palavra de Deus. A base, portanto, da pregação é a Bíblia. A igreja prega a Bíblia. Nós pregamos a Bíblia. Nós anunciamos a Bíblia. A pregação parte dela. A pregação é a exposição dela. A base da pregação, portanto, é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Por esta razão, irmãos, é que nós não estamos aqui para pregar tradição. Nós não estamos pregando tradição. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. A nossa intenção no trabalho de plantação não é pregar a confissão de fé de Westminster. Embora a confissão de fé de Westminster é uma boa confissão, excelente da nossa tradição e que apresenta, né, as doutrinas sistematizadas pelos puritanos do século XVII acerca das Escrituras Sagradas. Entretanto, nós não estamos aqui para expor a sistematização doutrinária feita pelos puritanos na Assembleia de Westminster. Não. Nós estamos aqui para expor as Escrituras Sagradas, para apresentar as verdades das Escrituras Sagradas. Nós também não podemos estar aqui para apresentar os nossos achismos. Eu acho que é assim a vida cristã. Eu acho que é desse jeito. Eu penso que a vida cristã deve ser desta maneira, desta forma. Deus, eu acho que é assim. Cristo, eu penso que é desse jeito. Não é o nosso achismo, não é aquilo que nós achamos que seja. No entanto, nós precisamos atentar para a palavra de Deus e submeter o nosso coração, o nosso pensamento, submeter ao crivo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que deve de fato dizer aquilo que nós precisamos crer. É a palavra de Deus que diz quem é o Cristo, quem é o Senhor, quem é o nosso Pai, o que é fé, o que é amor, o que é pecado, santificação, reconciliação, direção. É a palavra de Deus que deve dizer para mim e para você a verdade. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é a palavra de Deus. Foi isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fez aqui em Tessalônica. Ele pregou a palavra de Deus. Então, o que significa isso para a nossa vida? É que a nossa base, né, do nosso testemunho, a base da nossa pregação, a base do nosso testemunho, não deve ser o que nós achamos, mas deve ser a Bíblia. Não deve ser a nossa tradição, mas deve ser a Bíblia. Não deve ser o pregador da internet, mas deve ser a Bíblia. Não deve ser as suas
inclinações, mas deve ser a Bíblia. A Bíblia. Tem muita gente aí fora que prega novas revelações, não é isso? Novas revelações. Que diz para você que Deus tem uma palavra para você e acaba então dando certas profetadas. E muitas vezes fala aquilo que você quer ouvir. E esses pregadores, né, atuais, infelizmente, têm se transformado em coaches, em palestrantes motivacionais que falam exatamente aquilo que você quer ouvir, que dão profetadas de um lado ao outro, apenas palavras que você quer ouvir, que você deseja ouvir. Os teólogos da prosperidade estão aí para dizer que você vai ter vida boa, vai ter dinheiro, vai ter carro, vai ter sucesso. Os pregadores da teologia coaching estão aí, tirando as lágrimas de muita gente com mensagens motivacionais, dizendo que você é o centro da vontade de Deus, que tudo gira em torno de você, que você vai sair dessa, que é tudo ligado a você. Os pregadores triunfalistas estão também aí pregando, dizendo que você vai ter vitória o tempo todo. É vitória o tempo todo, e vitória atrás de vitória. Então, existem muitas mensagens aí fora, com teor evangélico, mas de evangelho não tem nada. Porque a genuína pregação, a genuína mensagem cristã, ela parte das Escrituras Sagradas. Amém? Então, se o pregador vai falar com você e ele não parte da Bíblia, nem escute. Se você costuma ouvir pregador da internet que não parte da Bíblia, não escute. E tem alguns que partem da Bíblia, saem da Bíblia e nunca mais voltam para a Bíblia. Também não escute. Precisamos ter a nossa mente aguçada, irmãos. Necessitamos, né, conseguir fazer esse contraste entre o que é pregação e o que não é pregação. Na igreja anterior que fazia parte, aí teve uma irmã que disse para mim assim: pastor, eu amo ouvir a sua mensagem, eu amo ouvir a sua pregação. O senhor prega a palavra, eu escuto o senhor e depois eu vou escutar o Silas Malafaia, e prega bem também. E prega bem, você nem podia dizer isso, né? Eu vou ser processado, né? E prega bem também, né? E prega bem. Ele dizendo, né? Essa pessoa dizendo. Só que são duas mensagens distintas. Duas pregações diferentes. São duas teologias completamente contrárias uma da outra. Você não vai me ver pregar a teologia da prosperidade aqui. Você não vai me ver pregar barganha. Você não vai me ver pregar aqui 3 atitudes para você ter a vitória e o sucesso. Mas você vai me ouvir aqui pregar o evangelho da graça. Você vai me ouvir aqui pregar a verdade da graça, de que você é um pecador dependente da graça de Deus. Você vai me ouvir aqui pregar acerca do evangelho cristocêntrico, não o evangelho moralista, não o evangelho que diz o que você deve fazer, mas o evangelho que diz que você não pode fazer nada para alcançar as bênçãos de Deus e que você depende exclusivamente do Senhor Jesus, da graça de Deus. É um evangelho, irmãos, singular, que só é, de fato, entendido à luz das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos atentar para pregações que não são bíblicas que acontecem no nosso tempo. A genuína pregação, ela parte da Bíblia. A base da pregação genuína é a Bíblia
sagrada. A segunda verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo apresenta o método da pregação. Primeiramente, Paulo fala sobre a base da pregação, que é a Bíblia. Agora, Paulo fala sobre o método da pregação. Veja o que diz o texto, a parte final do versículo 2 e o versículo 3. Veja: arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo, portanto, irmãos, apresenta no seu ato de pregar a metodologia, o método da sua pregação. Diz a palavra que por 3 sábados ele arrazoou, não é verdade? Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele passou ali 3 sábados, 3 semanas pregando o Evangelho em Tessalônica, de acordo com Lucas. Por que não poderíamos falar um trabalho de plantação de 3 semanas? 3 sábados ali em Tessalônica, pregando a palavra. Se a gente for apenas entender o relato de Lucas, nós vamos compreender que o trabalho de plantação em Tessalônica durou 3 semanas. E uma igreja se estabeleceu ali. Que método revolucionário é esse, utilizado por Paulo em sua pregação? A primeira palavra utilizada por Paulo está aí no final do versículo 2. Arrazoou. O que significa essa palavra? No grego significa argumentar, debater, discursar, argumentar, defendendo uma ideia ou uma proposição, ou simplesmente pregar, como por exemplo está descrito em Atos capítulo 18, versículo 4. Abra aí, veja o que diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, o termo arrazoou significa que ele argumentou, persuadindo a todos, convencendo todos acerca das Escrituras Sagradas e apresentando então o Evangelho do Senhor Jesus. Percebemos, portanto, que a mensagem de Paulo tinha o quê? Tinha lógica, tinha princípios argumentativos, não era uma coisa ilógica, não era uma pregação sem pé, sem cabeça, sem começo, sem fim, não. Diz a palavra que ele discursava, arrazoou, ou seja, ele argumentou, e argumentou bem acerca das Escrituras. Diferentemente de certas pregações do nosso tempo, e também, obviamente, existiam naquela época, pregações que não têm nexo algum, pregações que não têm lógica nenhuma, conexões nenhuma, não tem conexão com o texto, não tem conexão com o desenvolvimento, não tem introdução, não tem corpo, não tem conclusão. Diferentemente da pregação apresentada pelo apóstolo Paulo, essa pregação aqui, irmãos, tem lógica, tem argumentos, tem princípios argumentativos. Ele discursou e arrazoou acerca das Escrituras. Veja a segunda palavra utilizada por Lucas aqui na pregação do apóstolo Paulo, versículo 3, expondo. A segunda palavra é essa. Ele arrazoou, e diz o texto, expondo. Ele estava expondo as Escrituras Sagradas. O que significa expor? Literalmente, do grego, significa abrir completamente, explicar, interpretar, como a palavra é usada, por exemplo, em Lucas 24, 32, quando Jesus se aproxima dos discípulos que caminham no caminho de Emaús. Ou seja, Jesus expôs as Escrituras para aqueles discípulos a caminho de Emaús. É a mesma palavra aqui utilizada por Lucas, expondo, que significa
explicar, interpretar, abrir completamente. É por isso que eu creio na pregação expositiva, que é abrir as Escrituras, explicar as Escrituras, interpretar as Escrituras de acordo com o sentido do autor inspirado pelo Espírito Santo. Não é impor às Escrituras a minha opinião, não é impor às Escrituras os meus insights, não é impor às Escrituras aquilo que eu penso, mas é abrir as Escrituras e procurar o máximo explicar de modo fiel, fidedigno, a fim de que os ouvintes possam entender que esta é a palavra de Deus, é o significado de fato pretendido pelo autor inspirado, e que assim o povo possa entender a verdade do Senhor apresentada na Bíblia. É muito diferente, por exemplo, de uma pregação temática. Onde na pregação temática eu tenho o tema, ou me dão um tema, e eu vou procurar na Bíblia algo que se encaixe com o meu tema, ou o tema que me deram. Isso é muito perigoso, porque eu posso até forçar um texto a falar sobre aquele tema. A pregação expositiva não. Eu não tenho tema nenhum, mas eu vou para o texto, eu vou explicar o texto, e eu vou então retirar do texto a ideia central desse texto, o significado pretendido pelo autor bíblico, e desta maneira eu vou apresentar para a igreja o tema bíblico, o tema apresentado pelo autor. Não é o meu tema, mas é o tema que parte de uma ideia central, e que essa ideia central parte do significado pretendido pelo autor inspirado. É diferente. É diferente, por exemplo, de uma pregação biográfica também, que não é exposição. Vou pegar um personagem da Bíblia e vou então explicar esse personagem. Vamos falar sobre Davi. Davi era um homem corajoso, então seja corajoso. Davi era um homem valente, então seja valente. Davi era um homem obediente, então seja obediente. Davi pegou pedras para derrotar um gigante, pegue também pedras. Aí tem uns que dizem, pegue a pedra da fé, pegue a pedra do entusiasmo, e aí vai. Aí você escolhe uma, porque uma derruba. Vocês entendem a dificuldade com isso? Porque pregação biográfica não é pregação expositiva. E pregação biográfica não tem diferença alguma de uma pregação de uma sinagoga judaica. Os judeus também vão falar sobre Davi, vão falar sobre Abraão, vão falar também sobre Moisés, tirando lições moralistas. Os espíritas também fazem isso. Outras religiões também fazem isso. O budismo, o espiritismo, o islamismo, o hinduísmo também vão tirar lições moralistas acerca da vida. No entanto, irmãos, a pregação evangélica é a exposição do texto sagrado, de modo que você apresenta não apenas questões morais, sobretudo você apresenta o significado daquele texto, abrindo então assim o entendimento às Escrituras e explicando as Escrituras. Explicando as Escrituras. Então, a pregação expositiva é aqui apresentada pelo apóstolo Paulo, no seu método, de pregação. Há uma terceira palavra também utilizada por Lucas em relação à pregação de Paulo, diz, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e surgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. A terceira palavra, ainda nesse método da pregação de Paulo, é a palavra demonstrar, que significa, literalmente no grego, indicar, colocar lado a lado. A palavra, portanto, demonstrar, é literalmente indicar. Isto é, Lucas está dizendo que Paulo indicava, colocava lado a lado e dizia. Ele dizia o quê? Ele dizia acerca das Escrituras Sagradas e indicava então acerca
do Senhor Jesus. Acerca do Senhor Jesus. Porque veja o que diz a palavra, finalzinho do versículo 2. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus, né, que eu vos anuncio. Então ele indica algo, ele apresenta algo. Então a metodologia da pregação bíblica é argumentar, arrazoou, é expor, explicar, interpretar, é indicar, demonstrar, ele tem um alvo, como também é anunciar, porque é a última palavra utilizada aqui por Lucas no versículo 3. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Essa palavra, irmãos, anunciar, é uma palavra no grego que significa proclamar, da ideia de um arauto, alguém que é comissionado para anunciar a mensagem de um soberano ou de um estado. Não é uma reflexãozinha, é uma proclamação. Não é uma certa meditação, mas é um anúncio. A ideia de alguém que foi chamado para ser ministro e para, em nome de um rei ou de um reino, como embaixador, como ministro, como representante, proclamar uma notícia, anunciar uma notícia. A pregação bíblica, portanto, é uma proclamação, como a de um arauto. Ele é levantado para proclamar, para pregar, isto é, para anunciar esta notícia. Não é uma roda e vamos aqui aprender juntos. Não é isso não, irmãos. Não é simplesmente uma reflexão. O pregador, ele não é um facilitador. O pregador é um arauto. A igreja foi chamada para pregar, para comunicar essa notícia, para anunciar essa notícia. A partir desse anúncio, nós meditamos, nós refletimos, nós compreendemos, nós buscamos. Mas a partir desse anúncio, pregação, portanto, não é palestra, não. Pregação não é reflexão. Pregação não é apenas ensino. Contém ensino, mas não é apenas ensino. Pregação é a proclamação autoritativa da palavra de Deus. Esta é a metodologia aqui da pregação de Paulo. Então nós temos a base da pregação, nós temos a metodologia da pregação e por fim nós temos o conteúdo da pregação. Qual é o conteúdo da pregação, irmãos? Veja o que diz aí ainda o versículo 3: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, o conteúdo da pregação é Cristo. O conteúdo da mensagem de Paulo é Cristo. O conteúdo do Evangelho é Cristo. O conteúdo das Escrituras é Cristo. Eu me lembro que em uma das primeiras aulas do SPN, lá em Recife, o professor perguntou: coloque em uma frase o conteúdo das Escrituras. Escreva em uma frase só o tema central da Bíblia. E eu, novo, garoto, e fiquei ali meditando, pensando: meu Deus, como é que eu vou escrever em uma frase só tanta coisa importante que tem a Bíblia? Tanta coisa importante sobre o céu, sobre a glória, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. E eu fiquei então pensando sobre isso. Eu não me lembro da minha resposta, mas eu me lembro da resposta do professor. Ele disse: o conteúdo, o tema central das Escrituras, em uma frase, é a boa nova de Jesus Cristo. É Cristo Jesus. O próprio Cristo disse que todas as Escrituras dão testemunho de mim. A lei aponta para Cristo, os escritos apontam para Cristo, os profetas apontam para Cristo, o Evangelho revela Cristo, Atos mostra os atos de Cristo no meio da sua igreja, as epístolas dos apóstolos é uma explicação do Evangelho de Cristo, tendo como base um Antigo Testamento, ou seja, tudo é acerca de Cristo. Se a pregação, irmãos, não apresentar Cristo, não é pregação.
Pode apresentar Moisés, pode apresentar Abraão, pode apresentar Davi, mas se não apresentar Cristo, não é uma pregação cristã, porque a verdadeira pregação cristã há de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Há uma grande diferença entre um púlpito numa sinagoga judaica e um púlpito cristão. Um púlpito numa sinagoga judaica pode até pregar a Bíblia, mas se não apresentar Cristo, vai ficar apenas com exemplos morais e legalistas. O púlpito cristão apresenta o Evangelho no Antigo Testamento, apresenta o Evangelho no Novo Testamento, apresenta a graça que há em Cristo Jesus. Essa, portanto, foi a pregação do apóstolo Paulo. A base da pregação é a Bíblia. O método da pregação, ele arrazoou, explicou, demonstrou, anunciou. O conteúdo da pregação é Cristo. Não há outro conteúdo. Por fim, irmãos, concluindo esse sermão, após 3 sábados pregando nas sinagogas, na sinagoga em Tessalônica, tiveram as reações, uma negativa e outra positiva. Veja o que diz a palavra, versículo 4. Vamos ler juntos? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, muita gente, irmãos, se converteu ali pela graça de Deus. Muita gente foi transformada, convertida, chamada. Uma grande multidão. 3 sábados. 3 sábados. Uma grande multidão. Então, a pregação do Evangelho, de fato, vai ter uma resposta positiva para alguns. Também para muitos. Muitos vão ouvir, vão se unir, vão crer, vão acreditar. Talvez você seja um dessas pessoas que ouviu o Evangelho e se uniu. Se uniu à igreja, se uniu aos irmãos. Acreditou em Cristo e se uniu. A reação negativa está a partir do versículo 5, veja aí. Vamos ler juntos? Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Irmãos, temos aqui uma reação negativa. A primeira reação negativa aqui do texto, que é a inveja. Movidos de inveja. Movidos de inveja porque provavelmente os judeus estavam lá já há algum tempo. Era uma cidade gentílica, havia sinagoga. E talvez não tiveram muitas pessoas ali, sendo persuadidos pelos judeus para se unirem à sinagoga, naquela comunidade gentílica, de judeus, de gregos. Então os judeus, vendo que muita gente estava crendo na mensagem de Paulo e Silas, eles ficaram com inveja. Talvez pensando, rapaz, a gente está aqui há tanto tempo. A gente está aqui nessa sinagoga, lendo as escrituras do Antigo Testamento há tanto tempo, explicando há tanto tempo. E vocês estão aqui há 3 sábados e tem uma grande multidão. E diz a palavra que eles então, tomados de inveja, meu amigo, foram para matar, Paulo. Foram para matar Paulo. A inveja é uma reação, irmãos, que pode surgir diante da pregação do Evangelho, que eficazmente tem chamado pessoas a crerem. Isso acontece. Veja o que diz o versículo 6, acompanha a leitura. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Veja, estes que têm transtornado o mundo. Então, a fama de Paulo e Silas não era uma fama muito boa. Esse camarada tem transtornado o mundo. Talvez os judeus lá da primeira viagem missionária, que viram a pregação de Paulo em Icônio, em Antioquia da Pisídia, em Derbe, aquela turma toda ali, já estavam se comunicando com os judeus de Tessalônica. Os judeus de Tessalônica já sabiam da fama, da má fama, das mentiras propagadas por esses invejosos. Então, eles falaram: estes aí
chegaram aqui em Tessalônica, estes que têm transtornado o mundo, que têm feito uma confusão. Será que já não difamaram você por causa do Evangelho? Será que já não caluniaram você por causa da pregação da palavra de Deus? Será que já não se opuseram contra você por causa de gente que tem crido no Evangelho a partir da pregação do Evangelho que você tem feito? Foi o que aconteceu aqui. Veja o que diz o versículo 7. Os quais Jasão hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Veja, eles estavam ali dizendo que Paulo e Silas estavam anunciando um outro rei em Roma, e não César. É verdade que Cristo é rei, mas o conteúdo da mensagem de Paulo e Silas é de um reino eterno, espiritual, celestial. Em momento algum, Paulo e Silas estavam anunciando que César deveria sair do trono de Roma e Jesus então governar o mundo. O reino de Cristo não é terreno, o reino de Cristo não é material, não é circunstancial. Essa nunca foi a mensagem de Paulo e Silas, mas eles estavam aqui difamando. Paulo e Silas estão anunciando que Jesus é o único rei, e César, o rei de Roma, deve sair. Qual era a condenação para esse pecado de rebelião contra César? Quem sabe? Era a morte. Não, prisão não, era a morte. Era a morte. Então diz a palavra, irmãos, que houve ali um grande tumulto, porque tinha um rebelde de Roma, e que deveria morrer. E milagrosamente, então, graciosamente, Deus livra Paulo desses que queriam matá-lo. Veja o que diz o versículo 7. Os quais Jasão hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. No versículo 6 diz que eles foram para encontrá-lo, Paulo, e eles não o encontraram. Só encontraram Jasão, que tinha hospedado Paulo. Ou seja, Deus livrou, graciosamente, Paulo das mãos desses invejosos que queriam matá-lo. Essa foi a reação positiva e negativa da pregação do Evangelho. Então, irmãos, no trabalho de plantação vão surgir inveja, perseguição, dificuldade, mas também vai surgir gente crendo no Senhor, gente sendo transformada, gente sendo abençoada por Deus, porque essas são as reações da pregação da palavra: gente crendo e gente perseguindo. Vamos ficar de pé e vamos orar.